muito, né, tudo relacionado ao cavalo, e agradecer ao Mitten também, aí, pela presença, e vocês. A gente estava comentando aqui antes, né, que muita gente tem aula aí a manhã inteira e trabalha sentado no computador o dia inteiro. A gente sabe o quanto que está cansativo aí, já é a reta final, e vocês se disponibilizaram aí para assistir a palestra, espero contribuir, e agradeço aí ao convite, viu, Gui? Muito obrigada. Bom, como eu falei, eu gosto muito aí desse tema, que é um dos temas dentro da neurologia equina, que a gente consegue ter um resultado muito satisfatório no tratamento. Aqui eu já começo com um vídeo, espero que esteja dando aí para vocês verem, desculpa aí, ó, a movimentação, né, da filmagem, mas a mieloencefalite protozoária equina, ela é muito conhecida popularmente por esse nome aí de bambeira, porque o proprietário, quando ele vai ao tratador, vai nos relatar essa queixa no animal, eles costumam falar muito esse termo. Eles falam assim, parece que ele está bambo, parece que ele está tonto, ele está cambaleando, perdeu o jogo das pernas. E aí é um quadro muito característico, vocês podem observar, essa incoordenação aí do animal, essa paresia, a fraqueza, né? Ele está totalmente lúcido nesse caso, depois a gente vai explicar mais detalhadamente. Ele não tem alteração do nível de consciência, ele está ali alerta, mas ele tem aí essa perda do controle da locomoção. Então, ali, ó, principalmente observado aí nos membros pélvicos, como que ele tomba ali para o lado, aí quando ele vai girar, ele faz um movimento ali de pivô com o membro de dentro do círculo, porque ele está sem equilíbrio, então para ele girar em cima de um eixo, né, e não cair, ali ele abre os membros, amplia o quadrante de sustentação e vai nessa aí. Até bom que dá para comparar com outro colega dele aí que apresenta deambulação normal, né? A EPM, ela vem, vou me referir aqui resumidamente, ela vem sendo descrita há muitos anos, então desde 1968, alguns relatos descrevendo ataxia, que é esse déficit proprioceptivo, vem sendo descrito aí desde 1964, e ela inicialmente ela foi chamada de mielite segmental. Acredito que aqui tem alunos de vários períodos, então às vezes eu vou explicar aí mais alguns termos, né? A mielite, ela vem aí da inflamação da medula. Então, inicialmente acreditava-se que ela cometia apenas o segmento medular. Depois ela foi renomeada para mielite encefalite focal, porque observaram também o acometimento cerebral nessa enfermidade. E, finalmente, em 1976, aí, pelo Mayhew, que é o pai da neurologia equina, ela recebeu o nome que até hoje ela leva, né, da mieloencefalite protozoária equina. Então, se a gente corta a palavra, eu gosto muito de fazer isso com meus alunos, pegarem as palavras e cortarem para pegarem os significados. Então, mielo, da medula espinhal, encéfalo do encéfalo, onde vamos ter aí cérebro, cerebelo, tronco encefálico, e o it aí da inflamação, que é causado por um protozoário, não comentei anteriormente, naquele nome da bambeira, quem tem um pouquinho do conhecimento, às vezes pergunta, é aquela doença do gambá, né, que também está relacionado aqui a essa EPM, a gente vai falar. Então, é uma importantíssima doença neurológica de equinos. Vocês vão ver que temos aqui uma variação muito grande entre regiões, seja pela presença, né, dos hospedeiros, seja pela facilidade aí, pela possibilidade de diagnóstico. Então, a variação aí é muito grande, mas tem regiões aí que ela chega com uma prevalência enorme dentre as doenças neurológicas. E que eu falei que é um tema que eu gosto muito, porque quem está dentro aí da neurologia, temos muitas afecções que
não tem um resultado muito satisfatório no tratamento, ao contrário da EPM, que se diagnosticada precocemente, ela pode aí ter uma recuperação completa. E também, dentre as doenças neurológicas, temos algumas zoonoses, como, por exemplo, a raiva, que é importantíssimo sempre citá-la, as encefalomielites virais, e nesse caso aqui, a gente não está tratando de uma zoonose. Então, é uma doença que ela pode nos dar aí um retorno, né, satisfatório no tratamento, recuperação do animal. Ela pode ser focal ou multifocal. Que isso vai depender? Vai depender de onde o usuário vai se alojar. Então, ele pode se alojar, como vimos lá, um pouquinho da história que eu falei do nome, né? Só na medula, ou só parte encefálica, ou nas duas partes. E aí, a gente tem o entrave do diagnóstico, que ele pode ser difícil aí pela dificuldade de enviar material, de coletar material. Então, aqui já fica aí um chamado que o ideal é a comparação do soro e do líquor. Então, líquor, não que seja uma técnica difícil para coleta, mas requer alguns cuidados a mais do que uma simples coleta de sangue, obviamente, ok? E temos aqui nessa enfermidade, curiosamente, alguns fatores de risco associados, dentre eles, principalmente o estresse. Então, é muito importante lá na hora da anamnese, a gente está ali levantando as informações, perguntar para o proprietário em relação a estresse, né? E o cavalo, ele é facilmente aí estressado por mudanças, por transporte, por excesso de trabalho. Então, é muito importante esse fator de risco aqui para desencadear o aparecimento dos sinais clínicos. Não quer dizer que todo animal seroprevalente ou que teve um contato com o protozoário vai apresentar os sinais clínicos, tá? E esse fator de risco, vou citar outros depois, mas o estresse aí fica aí de um lembrete, ele é importantíssimo nesse desencadeamento da sintomatologia. Então, a mieloencefalite protozoária equina, a gente usa esse termo EPM, que vem do termo em inglês. Houve uma tentativa de padronizar aqui a utilização do termo MEP, né, que seria em português, mas não pegou muito. Então, ficou a EPM mesmo. Ela é uma importante enfermidade neurológica causada pelos protozoários. Antes só se falava do Sarcocystis neurona, mas agora temos o Sarcocystis neurona e o Neospora ugesi já confirmados nessa enfermidade, infectando aí o encéfalo e ou medula espinhal. Ok? Então, a EPM, ela se enquadra aí numa neuropatia muito importante e por essa possibilidade de diversificação entre o local onde o protozoário vai se alojar e, consequentemente, o sinal clínico que esse animal vai apresentar, ela vai ter uma lista bem grande também de diagnósticos diferenciais. Porque se a gente pensa neuropatia com acometimento medular ou neuropatia com acometimento encefálico, a gente vai juntar quase toda a lista, né? Não toda. Claro que temos os principais, mas entra aí numa lista bem grande de diagnósticos diferenciais. Bom, então falando aí um pouco desses protozoários, tanto o Sarcocystis neurona como o Neospora ugesi, ambos são protozoários. O Neospora também tem o Neospora caninum, né? Que ele apresenta características semelhantes ao Toxoplasma gondii. Então, durante um tempo, ele era classificado mais no grupo dos toxoplasmas, e só saindo um pouco aí, mas para vocês às vezes associarem aí, o Neospora canina ele está muito relacionado com os abortos, principalmente em bovinos. E agora falando do Neospora ugesi, que temos poucas informações ainda dele em relação à EPM, mas já está comprovado a EPM tendo como causa o Neospora ugesi, já tem descrito aí nos Estados Unidos, no Canadá,
confirmado por imunistoquímica, por PCR, mas existem bem menos informações sobre ele do que sobre o cercociste neurônio, tá? Que já tem todo o genoma aí descrito e muito mais informações. Eles, então, são coccídeos do filo Apicomplexa e da família Sarcocistidae. Então, aqui, como também são do mesmo filo, lá no tratamento, vamos falar de antiprotozoários que são mais seletivos para esse filo Apicomplexa e, consequentemente, irão desencadear menor efeito colateral no tratamento, ok? Ou praticamente nenhum efeito colateral, tá? E ele tem um ciclo bem completo, não complexo, mas completo, porque ele precisa de 2 tipos de hospedeiros para completar esse ciclo. Então, eu vou fixar mais no Cercocyst neurona, tá? Que temos mais informações aí a respeito. O Cercocyst, então, ele tem o hospedeiro definitivo, que é o gambá, vou apresentar, onde ele vai fazer a reprodução sexuada. E os hospedeiros intermediários, que tem uma lista enorme, onde vai ocorrer a reprodução assexuada. E para ele fechar toda a sua forma, né, a forma madura, ele precisa desses 2 hospedeiros. Então, temos aqui o hospedeiro definitivo, aí aqui o nosso é o Didelphis albiventris, que é o conhecido gambá da orelha branca. Então, por que tem aumentado muito o número de EPM? Né? Quando eu fiz minha residência, lá em Botucatu, foi a primeira vez onde eu vi sobre EPM, foi lá. Até então, eu não tinha nem escutado falar aqui em Minas. Acho que estava mais lá para o lado de São Paulo, era mais diagnosticado, né? E agora, com o desmatamento do habitat natural do gambá, a gente está aproximando ele cada vez mais da área aí urbana e das propriedades aí com os criatórios, e uma das possibilidades de estar aumentando essa prevalência da EPM. E na América do Norte, o Didelphis virginiana, ou gambá da Virgínia, que é esse aí um pouquinho diferente aqui do Didelphis. Tem quem acha ele lindo, tem quem não acha ele nada lindo, mas também não estou falando aqui para ninguém sair matando o gambá, tá? Porque não são todos que carregam o Sarcocyst. E dentre os hospedeiros intermediários, aqui só alguns exemplares, os mais comuns relacionados, porque, como eu falei, a lista é bem grande mesmo. E aqui os mais comuns, como o cangambá, a lontra, o tatu-galinha, o guaxinim, também já quase dentro de casa, né, pela proximidade aí, devido ao desmatamento, e até o gato doméstico já está nesse ciclo aí de hospedeiro intermediário. Ainda temos insetos e aves, que participam principalmente como são chamados, né, de hospedeiros de transporte. Então, eu até coloquei essa imagem aqui para vocês já pensarem, e para fazer o controle disso, né, é bem complicado. Então, qualquer afecção aí que tenha como vetores mecânicos, as aves migratórias, insetos, o controle é bem mais difícil. Temos aqui o litoral brasileiro, que é enorme, e essas aves aí disseminam por todos os lados, tá? Então, as aves e insetos aí também podem servir são hospedeiros intermediários, participam do ciclo como hospedeiros intermediários, e podem servir como os vetores mecânicos dos esporocistos, que são eliminados nas fezes do gambá, tá? Não é na urina, como a leptospirose lá do rato, às vezes as pessoas confundem, eles saem, são veiculados, porque eles se multiplicam no epitélio intestinal do gambá, nas fezes. Bom, e os cavalos? Não falei ainda, né?
Os cavalos, eles são considerados hospedeiros aberrantes terminais. O que isso significa? Que ele entrou de gaiato ali nesse ciclo, não tinha nada a ver com a história, estava lá pastando a grama e ingeriu o esporocisto das fezes do gambá. E tem também alguns autores que os consideram como hospedeiros intermediários, naturais, como esses anteriores que eu citei, que eles participam do ciclo. É mais raro, porque eles teriam aí que ter um acesso do gambá a uma carcaça de um equino acometido, mas existem autores aí que consideram eles como hospedeiros intermediários naturais. Muito bem. Então, esse ciclo biológico, para a gente esmiuçar ele um pouquinho mais, como que ele fica? A reprodução sexuada, que vai ocorrer no hospedeiro definitivo, que, por enquanto, é só o gambá. Existem estudos que estão pesquisando outros animais que possam ser também hospedeiros definitivos, por causa dessa disseminação que está muito grande. Então, alguns pesquisadores acreditam que isso não é só o gambá que faz, mas, por enquanto, relatado aí na literatura é só o gambá, tá? Então, a reprodução sexuada que vai ocorrer lá no epitélio intestinal do gambá, e ele vai liberar aí os esporocistos contendo os esporozoítos nas fezes. O cavalo, seja ali um aberrante terminal ou acidental, né, ou um hospedeiro essas fezes no pastejo, e esses esporozoítos também vão ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. Pode ser lá a lontra, o guaxinim, o gato, etc. Esses sarcocistes vão ficar na sua forma latente, no músculo, na musculatura do hospedeiro intermediário, e aí vai infectar o gambá quando ele comer essa carne do hospedeiro intermediário. E no hospedeiro intermediário vai a produção assexuada. Para isso, então, precisa das duas formas, né, para ocorrer a maturação do sarcociste no hospedeiro intermediário, que vai conter aí os bradizoítos, e para fechar o ciclo completo. Então, aqui só um desenho, um esquema de uma revisão aí bem recente, de 2015, ilustrando isso aí que eu acabei de falar. Então, o gambá aqui, que é o hospedeiro definitivo, ele vai ingerir o sarcociste aqui, que está na sua forma latente, lá na musculatura dos hospedeiros intermediários. Eu li ali um CIA, lembrando também, tem estudos recentes também correlacionando aí os hospedeiros intermediários como os mamíferos marinhos. Então, isso aí é bem amplo, né? E aqui o gambá, ele vai eliminar nas fezes o esporocisto, onde o cavalo, então, que é nosso foco aqui, vai ingerir. Esse esporocisto vai alcançar o sistema nervoso central do equino, e aí, dependendo de onde ele vai se alojar, seja aqui na medula, seja na substância cinzenta, seja na substância branca, seja na base do cérebro, do tronco cefálico, vai levar a sinais clínicos distintos. Por isso, a EPM é muito interessante, né, que cada caso é um caso, cada caso o animal manifesta de uma forma diferente. E aí, só para a gente fechar aqui o ciclo, o esporocisto também vai ser ingerido lá pelos hospedeiros intermediários e vão se encistar aí na musculatura. Bom, então, o cavalo que ingeriu o esporocisto, que foi eliminado nas fezes do gambá, esse esporocisto vai migrar do trato intestinal do equino para a corrente sanguínea.
caminhada dele é longa, do trato intestinal para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, via aí leucócitos, células endoteliais, e alcança o sistema nervoso central. E aqui nessa imagem aí em azul, onde vocês estão vendo essas lojas, né, esses buracos aí, é para representar as possibilidades de local acometido por esse protozoário. E, consequentemente, vai levar a sinais clínicos aí diferentes. E o equino aqui, ali com um desenho esquemático, né, com abertura aí do quadrante de sustentação, devido aí um dos sinais clínicos, que é o mais marcante, que é a incoordenação. Então, como eu falei, é muito interessante por causa dessa variabilidade de sinais clínicos. Dentre os fatores de risco e alguns dados epidemiológicos, temos aqui uma média, né? Os animais, aí, em alguns estudos, os maiores números. Então, por exemplo, a idade do animal. O animal de 4 anos para baixo são os mais acometidos com a EPM. Mas existem relatos aí de potros de 2 meses, que é o caso mais precocemente relatado, até equino de 19 anos. Então, é bem amplo, não é nada específico, mas cerca de 60% ocorrem em animais até 4 anos de idade. E outro fator, raça. As raças mais acometidas. Quarto de milha e puro sangue, mas também já vimos aí em várias outras raças diversas. Então, vocês viram aí um vídeo, né, no manga larga, vai ter um caso aqui num campolina. Então, tem acometimento aí em várias raças, tá? Essas são só as de maior acometimento. E uma característica também importante, mas que não exclui a possibilidade de ser mais animais, é que geralmente só será acometido um animal ali no plantel. Mas existem relatos de grupos de animais acometidos, tá? Como existe esse fator de risco, principalmente o estresse, ela é bem individual, né? Não é uma enfermidade de surto de forma alguma, mas podem acometer grupos de mais de um animal, mas geralmente ele vai acometer só um animal. E isso é importante dentro da epidemiologia para a gente excluir outras enfermidades neurológicas, porque de uma maneira geral, o diagnóstico das enfermidades neurológicas, ele é difícil, seja aí um herpes vírus, uma encefalomielite, enfim, ele é difícil, não é um diagnóstico simples, e por isso é importante, né, quanto mais informações a gente tiver ali na anamnese, dos sinais clínicos, do histórico do animal, vai ajudar a gente nesse caso, porque muitas vezes, talvez a maioria das vezes, o diagnóstico é presuntivo, ok? Então, a gente vai ter toda essa parte da identificação, anamnese, sinais clínicos, e aí entrar com o tratamento e fazer um diagnóstico terapêutico. Então, é muito importante levantar essas demais informações. Outro fator de risco importante é o sistema de proteção de água e alimentos, por onde esses equinos podem se contaminar. Então, eu falei muito da pastagem, mas ele pode se contaminar também na água, que foi contaminado com o esporocisto das fezes do gambá. E um fator aqui interessante, né, quantitativo, é que a presença do gambá na propriedade aumenta em até 2,5 vezes o risco do acometimento da EPM, né? De ocorrer a EPM nos animais da propriedade onde a presença do gambá está definida.
E também, como eu falei, o gambá ele precisa ter esses oocistos nas fezes. Não são todos os gambás que carregam aí o protozoário. E um outro fator aí interessante também é que o tratamento ele aumenta em até 10 vezes a chance de recuperação dos animais quando comparado com animais não tratados. Então, às vezes, é importante a gente passar esse dado para um proprietário, porque o proprietário pergunta assim, mas vai curar? Não tem como a gente falar. Ele vai voltar a correr? Não tem como a gente falar, né, dar 100% de nada. Claro, e também existem essas variações dos animais, do estado clínico, da clínica, né, daquela sintomatologia, se está leve, se está moderada, se está grave, se tem acometimento só medular ou também encefálico, da extensão daquela lesão do sistema nervoso central. Porque existem danos que não serão reparáveis, mas existem danos que são reparados. Mas é importante a gente passar essas informações para o proprietário. E aí, como eu falei, a soroprevalência, ela é bem variada, mas em estudos aí mais recentes no Brasil e na Argentina, aqui na América do Sul, mostram aí uma soroprevalência em torno de 35% do sarcociste neurona aqui no Brasil. Também é variado, né? Tem regiões que vai aí de 5% a regiões com 50% de soroprevalência. Soroprevalência, tá? Não quer dizer que todos os animais que tiveram contato com o sarcociste, que são soropositivos, ou seja, que tem aí um anticorpo, vão apresentar sintomatologia em algum momento da vida, não. E a soroprevalência para o Neosporo guese, ela é bem menor, então em torno aí de 3 a 10%, mas também variado aí entre regiões. E chegamos nos sinais clínicos, que eu já falei um pouco que é variado. O sinal clínico os sinais clínicos, né, vão depender do local da lesão e desse grau de acometimento. Como eu comentei agora, existem danos que são totalmente reparáveis, então já tratei animais, por exemplo, de corrida, voltaram a correr, de salto, voltaram a saltar, animais atletas de alta performance, que foram diagnosticados precocemente, que foram tratados e se recuperaram, como também já tratei animais que o dano foi muito extenso e alguns casos ficaram ali só para reprodução, outros animais se aposentaram da atividade atlética, outros animais vieram a óbito, então é variado, tá? E uma notícia boa, né? Temos várias notícias boas na EPM, que menos de 1% manifestam a doença clínica. Então, nem todos os animais aí, esses soroprevalentes, não vão manifestar a doença, não vão manifestar nenhum sinal clínico. E quando manifesta, geralmente ele é gradual. Ele tem um início insidioso, início silencioso, que às vezes é confundido com outros sinais clínicos, que não seriam neurológicos, e depois eles vão se agravando, tá? Um fator também importante é que, às vezes, esse animal tem quedas espontâneas, ou ali na deambulação, às vezes ele vive em um piquete mais acidentado, e isso pode colaborar para o agravamento. Então, o animal teve uma queda, bateu a cabeça um dia, piorou um pouquinho, depois tem outra queda, enfim. Mas, normalmente, ela é gradual. Geralmente, a maioria dos casos, né, ocorre lesão apenas na medula espinhal, então vamos ter os sinais aí de incoordenação. Menos de 5% vão apresentar alteração encefálica. E geralmente a gente associa lesão de substância branca, esse animal vai apresentar atrofia muscular e paresia,
que é a fraqueza muscular. E lesão de substância cinzenta, esses animais vão apresentar a ataxia, que é o déficit proprioceptivo, e a paresia, que é essa fraqueza muscular. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Tá, acho que sim. Bom, sinais clínicos também, né, ainda falando das características deles, antes de falar em si dos sinais. Eles podem ser agudo ou crônico, um início mais súbito ou crônico, focal e multifocal, que já comentei, e pode ser, né, muito variado. Então, pode iniciar aí com uma simples disfagia, um animal que tem uma dificuldade de deglutição, um animal que tem uma claudicação atípica, você não determina ali muito bem aquela claudicação, faz um exame do sistema musculoesquelético e ele não apresenta um local definido da sede daquela claudicação. Animais que vão ter dificuldade de se manter em estação precisam aí de cuidados de suporte para se manterem em estação e podem chegar até a convulsão. Eu já deixei o até convulsão aí, porque seria o menor número de casos e alguns casos mais graves, tá? Então, teve um caso que a égua apresentava só convulsão. Não fechei esse diagnóstico, mas a EPM entrou ali na lista de diagnósticos diferenciais. Tá? Não tive acompanhamento desse caso depois, porque foi um animal que tinha sido recentemente adquirido, então foi devolvido ao proprietário, mas pode acontecer até convulsão aí dentro dos sinais clínicos. Bom, então, eu falei que preferencialmente ela comete a medula espinhal. Então, esse animal vai apresentar incoordenação. As 4 alterações aí que vão levar à incoordenação são a paresia, que é a fraqueza muscular, a ataxia, que muitas vezes é chamada aí, né, colocada aí como sinônimo de incoordenação, mas na verdade a ataxia, ela é o déficit proprioceptivo, como vocês podem ver nessa imagem, esse animal aí tá todo tombado ali, com uma postura normal, os torácicos mais abertos, os posteriores aí mais diagonalizados, né, caracterizando aí uma ataxia. A hipermetria e a espasticidade. A hipermetria, que é aquele andar hipermétrico, com a passada aumentada, esse animal perde um pouco a noção, pode, né, perder a noção aí do espaço, e a espasticidade, que é aquele andar mais rígido, sem articular muito, um passinho mais entrecortado. Então, esses 4 sinais levam à incoordenação, tá? De novo. Paresia, ataxia, hipermetria e espasticidade. E ali de vermelhinho, aquele assimétrica, é que a incoordenação, nos casos de EPM, ela é assimétrica, ou seja, o animal é mais grave de um lado do que de outro. E isso é fundamental, porque é um dos principais diagnósticos diferenciais da EPM, que é a mieloencefalopatia cervical estenótica, ou síndrome de Wobler, o animal apresenta uma incoordenação, só que simétrica, né? Porque ocorre uma estenose, uma compressão da medula, dentro desse canal medular. Então, como ela é comprimida igualmente em volta dela toda, essa incoordenação ela é assimétrica. Então, a gente fala aqui na EPM, os 3 As. Esse animal apresenta os 3 As. O que são esses 3 As? A assimetria da incoordenação, a ataxia, que é o déficit proprioceptivo, e a atrofia muscular. Então, como esse animal tem lesão medular, vai ter lesão de neurônio motor, não vai chegar ali informação de uma maneira eficiente na placa motora, esse animal apresenta atrofia muscular. E um dos grupos musculares
principalmente acometido é essa musculatura ali do glúteo. Aqui nessa outra imagem, eu interagi, né, com vocês, mas vocês vão fazer as perguntas depois. Era para ver se vocês conseguem observar aí o sinal clínico desse animal. Ele está aqui na medula espinhal, seria aí por um acometimento encefálico, mas só para ilustrar aqui uma atrofia. Ele tem uma atrofia aqui, ó, da musculatura da mastigação, que é o masseter. Então, essa musculatura aqui está atrofiada. E o animal também perde sensibilidade, pode perder sensibilidade, não são todos os casos, né? De face. Então, ele pode apresentar hiporreflexia ou hiperreflexia em algumas regiões do corpo. Então, é importante a gente testar também sensibilidade superficial, avaliar ali o panículo em todo o corpo, né? Vindo lá dos posteriores, do pé, para do mais distal dos pélvicos até a face, para ir avaliando, chegando à tentativa de localizar a lesão. É muito importante a gente, no exame clínico do cavalo, do exame neurológico em qualquer espécie, né? Primeiro, identificar se é neurológico, ponto, é neurológico. Isso aqui não é músculo esquelético. Segundo ponto, onde está a lesão? Identificar o local da lesão é muito importante. Um exame clínico aí, detalhadinho, naquela ordem semiotécnica, bonitinha, é fundamental. E aqui o caso que eu falei é que sim, uma atrofia muscular bem severa da musculatura glútea. Esse caso foi muito interessante, foi um animal atendido lá no Centro Universitário UNA, de Bom Despacho, que eu menciono, e ele apresentava uma incoordenação grau 1. Então, só quando eu colocava esse animal em manobras especiais, de andar em círculo, de fechar o círculo, de descer e subir rampa, de obstáculos no chão, que chamamos de manobras especiais para evidenciar essa incoordenação, que dava para ver sutilmente um grauzinho 1 aí de incoordenação. E o proprietário só viu essa atrofia, né? E ele, inicialmente, ele não acreditava que era neurológico, poderia ser neurológico, porque o animal não tinha alteração nenhuma a nível de consciência, mas aí ele tratou, depois teria que ser continuada a fisioterapia aí, de estimulação dessa musculatura, né, a atrofia dele foi muito severa, mas aí ele voltou para casa para continuar o tratamento em casa, porque é um tratamento que vocês vão ver aqui, que é um tratamento longo. Mas foi uma das atrofias aí mais severas que eu já acompanhei. Aqui, então, mais um caso para a gente ilustrar a EPM acometendo medula espinhal. Então, olha esse animal da raça campolina, um aras de criação de campolina, todos os animais registrados, de excelente genética. Então, vocês podem observar aqui, ó, principalmente aí em membros pélvicos, essa paresia. Às vezes o animal dá aquela falhada ali na passada. E aqui a passo, tranquilo, solto no pasto, foi só um vídeo inicial aí que o tratador enviou para ele tá estranho, parece que tá bambo. Então, você já vem a EPM, já puxa o bambo, puxa a EPM, tá? Vou colocar mais uma vez, que às vezes esse é mais sutil, mas dá para ver, ó, que ele dá umas falhadas, né? Que é o que a gente chama aí da paresia, dessa fraqueza muscular. Então, aqui ele vai, ele com o pélvico, opa, deu uma falhadinha ali. Ok? Então, isso é muito importante, claro, fazer um exame neurológico completo no animal, excluir outras possibilidades aí de neuropatias, que também acometem a medula espinhal, mas foi um caso aí também com diagnóstico presuntivo, então vocês podem ver, né, um pouco aí da dificuldade do diagnóstico.
E aí, aqui um caso lá na UFMG, esse animal ali, eu estou fazendo o teste, né, da cauda, que a gente puxa a cauda para deslocar esse animal. Então, vocês podem ver, sou muito grande, forte, se eu puxasse ele ali um pouquinho mais forte, derrubava esse animal. Então, são manobras especiais que o intuito não é derrubar o animal, tá? É só evidenciar quando não está muito evidente, nesse caso estava, mas também para, olha como é que ele cruza os membros, olha a coordenação, que bonita. Também para a gente avaliar a simetria. Então, aqui a gente puxa de um lado, puxa do outro lado, o condutor na frente vai andando, eu puxei ele quase que sutilmente, assim, com o dedo, né? E esse animal tombou ali para o meu lado. Então, para um lado um pouco mais resistente que o outro, mas bem afetado aí essa parte da força muscular. E esse aqui embaixo também, mais uma vez, para que vocês possam observar aí o animal cruzando os membros. Às vezes arrasta a pinça, se colocar em círculo, faz o movimento de pivô, que ele fixa o membro interno. E quando tem um acometimento encefálico, de uma forma resumida, é importante a gente citar que os principais sinais de acometimento encefálico são alteração do nível de consciência, que não vai estar presente no acometimento apenas medular, desvio lateral de cabeça, que é o head tilt, paralisia de nervo facial e a dificuldade de deglutição. Então, aí, dependendo de onde esse protozoário vai se alojar, temos 3 síndromes, a síndrome ponto-bulbar, a cerebral e a cerebelar, onde esse animal pode apresentar sinais relacionados aí à parte encefálica. Então, vem até convulsão, perda de visão, agressividade, pressão de cabeça, desvio de cabeça. Como vocês podem ver nesse caso, esse foi um dos casos que eu acompanhei na minha residência lá em Botucatu, na Unesp de Botucatu. Era uma égua, quarto de milha, de corrida, e ela apresentava um quadro de EPM bem grave, porque tinha esse acometimento encefálico também, então medular e encefálico. Então, aqui na imagem, vocês podem observar a ataxia, esse animal com a abertura aí do quadrante de sustentação, membros torácicos afastados, desvio lateral de cabeça, desvio de focinho pela lesão contralateral de nervo facial, pitose labial, esse lábio inferior aí está caído, e menos perceptível na foto, mas ela também tinha pitose auricular e pitose palpebral. Aqui um vídeo dela deambulando, um animal aí num grau de incoordenação bem severo. Se soltasse ela ali, ela teria uma queda. Então, aqui a gente não precisa fazer uma manobra especial, um teste especial, já está muito evidente em coordenação, animal cruza-membro, as alterações encefálicas, a perda de equilíbrio. Na curva, esse animal fixa o membro interno, ó, para fazer o pivô ali, para ele não desequilibrar e não cair. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. E aí, dentro da baia, ela fica ali, né, até escorada aí na parede. Bem incoordenada, né, com ataxia, com paresia. E aí chegamos no diagnóstico. Como eu falei, o diagnóstico, ele pode ser difícil, ele não é tão simples assim, às vezes por questão econômica, às vezes por uma dificuldade de coleta de líquor, pela não permissão do proprietário, às vezes porque ele não quer arcar com o custo de diagnóstico e prefere, com o valor que iria gastar no diagnóstico, já gastar com tratamento, que é um tratamento longo. Mas o que temos aqui, então? O líquor positivo
indica que parasitas penetraram ali, ultrapassaram, atravessaram a barreira hematocefálica. E teve desencadeamento de uma resposta imune. Se essa barreira, então, está rompida, esses anticorpos podem circular aí, voltar aí para da passada corrente circulatória para líquor e vice-versa, e levando a resultado falso positivo. Eu quero dizer, nem todo animal que teve um contato com o sarcociste vai desenvolver APM. Então, ele pode apresentar um sinal clínico neurológico e não ser por causa do sarcociste. Então, ele ser soro positivo não quer dizer que aquele sinal clínico é da doença, aquele sinal clínico é do sarcociste, tá? Da EPM. Então, que é onde a gente fica aí meio, às vezes, de mãos atadas. Então, para aumentar a acurácia, o que é importante? Obviamente, correlacionar a presença dos sinais clínicos da EPM, um exame neurológico bem detalhado, excluir outros potenciais diagnósticos diferenciais e o teste de imunodiagnóstico aí no soro e no líquor e comparar a titulação de soro e líquor para ver se não está ocorrendo ali uma passagem passiva de anticorpos de um para o outro. Mas, dentre as opções aí de testes, temos o imunodiagnóstico do líquor, que foi por muito tempo aí utilizado, o Western blot, mas ele não é mais um padrão ouro aí, né, um golden aí, um padrão, um diagnóstico principal. A imunofluorescência indireta, e atualmente o que mais temos utilizado antemortem, tá, esqueci de falar, é o SAG-ELISA, e pós-mortem pode ser feito imunohistoquímica e histopatologia, mas é difícil, né, se for pensar ali a medula inteira, se for fazer cortes para fazer histopatológico, vai ter aí 250 cortes, 350 cortes dessa medula, então é difícil a gente pegar ali exatamente aquele local onde o parasita se alojou. E em estudos experimentais também tem se feito a reação em cadeia de polimerase, PCR. Para o Neosporulguese, tem se feito a RIF e também o ELISA. De diagnósticos diferenciais, como eu falei, a lista também fica bem grande, porque qualquer enfermidade que cursa com incoordenação e com atrofia muscular e com acometimento encefálico, tá? Mas o principal é a síndrome de Wobler ou a mielopatia cervical estenótica. Aí é importante diferenciar, principalmente baseado na idade do animal e no crescimento desse animal, porque o canal ali vertebral não vai acompanhar aquele crescimento explosivo do animal. E também excluir esse diagnóstico aí por meio de técnicas de diagnóstico por imagem, mielografia. Os traumas, em segundo lugar aí, as virais, que entra aí o herpes vírus equino, mas aí temos outras características relacionadas a uma doença mais de surto, pode estar relacionado com aborto, ou início com quadros respiratórios, mas entra no diagnóstico diferencial. Doença do neurônio motor, vai entrar aí por causa da atrofia. Migração parasitária, temos um relato novo aí, primeiro relato descrito no Brasil, pelo Alicefalobus gengivales, levando também a um quadro de incoordenação, resumidamente, mas ele afeta também outros órgãos. E aí, febre do Nilo, encefalomielites virais do leste a oeste, a EDM, que é a mieloencefalopatia degenerativa equina, que é mais rara, mas poderia entrar. De tratamento, temos os primeiros tratamentos foram utilizados as sulfonamidas e pirimetamina, porque sabemos que as sulfonamidas aí atravessam barreira hematocefálica, então é um antibiótico de escolha aí para essas afecções neurológicas, mas e a pirimetamina que vai ser um sinérgico aí, potencializando os efeitos das sulfas, mas é por um período muito longo, vocês podem observar, é por um período de 6 meses.
e isso leva a alguns danos, alguns efeitos colaterais, né? A sulfa, ela interfere aí no metabolismo do ácido fólico, então esses animais podem ter quadro de anemia, pela lesão aí, lesão não, né? Pela supressão medular, podem desencadear quadros de diarreia. Então, esses foram os primeiros tratamentos utilizados. Mas, atualmente, ficamos aqui, esses dois de vermelho, o de Clasuziril ainda é o mais utilizado, chegou primeiro. Sem querer fazer propaganda, mas aqui só para vocês verem que é muito fácil o tratamento. Então, vem a bisnaga ali, pelo peso do cavalo, via oral, uma aplicação por dia, durante, para começar, 28 dias, mas isso pode se estender. O tratamento vai ser calculado conforme os sinais clínicos vão aparecendo. Então, deu 28 dias, ainda resta algum sinal clínico, prorroga isso daí mais 30 dias, mais 15 dias, enfim. E o Ponazuril. Então, essas duas aqui, elas estão aprovadas aí pelo FDA. O Ponazuril mais recente, tem que importar. O de Clasuziril já dá até para manipular, então é uma ótima opção. E o Toltrazuril, que chegou por último aí, mas nos artigos mais recentes ele ainda não está aprovado pelo FDA. Aqui, vale ressaltar a importância da terapia auxiliar. Então, anti-inflamatórios, como os não esteroidais, aí pode ser utilizado a flunixina meglumina, 3 a 7 dias, para auxiliar nos efeitos, iniciando, tá? Com o uso aqui do antiparasitário. Por quê? Porque esse parasita vai morrer lá dentro do sistema nervoso central e vai causar uma reação inflamatória, que pode agravar o quadro clínico nos primeiros dias de tratamento. Então, os AINES aí, ou em alguns casos mais graves, com quedas, o uso dos corticosteroides, que o mais utilizado é a dexametasona, o DMSO aí como um veículo para atravessar a barreira hematocefálica e também como um agente antioxidante, assim como a vitamina E. E toda a parte de reabilitação, né? Aqui só ilustrando ali o FES para estimular a musculatura para o retorno daquelas atrofias que acontecem, mas é importantíssimo o tempo, né? E essas medicinas integrativas. Então, o animal andar em piso diferente, anda ali na areia, na grama, numa brita, pistas de obstáculos, para ele ir aí regenerando ali, tendo estímulos nessa reabilitação, tá? E prevenção é difícil, precisa inicialmente, né, o que seria mais fácil, entre aspas, seria diminuir o estresse, então, às vezes, diminuir carga de treinamento, que está demais, transporte demais, está muito relacionado ao surgimento da TPM. Outro também que não é fácil é impedir o acesso do gambá aos alimentos. Então, já vi alguns lugares que tem muitos casos que fazem armadilhas para pegar o gambá, ou que cercam a parte assim de baixo dos piquetes com uma tela menor. Nas propriedades grandes é praticamente impossível, mas ter um pouco de cuidado, às vezes, no fornecimento dos animais. Então, não jogar a comida no solo, para ele não se alimentar no chão. Outra também é difícil controlar a população de vetores, mas são alguns opcionais na prevenção. E, experimentalmente, isso que muita gente pergunta, posso fazer o de Clasuziril, Ponazuril, um coccidiostático, como usa em suínos, em aves, de forma preventiva? Existem estudos experimentais mais recentes que estão mostrando que diminui os sinais clínicos e a soroconversão, usando esses antiprotozoários antes de induzir a lesão, mas ainda é experimental, então não tem como a gente fazer um protocolo, né? Quantos dias? Todo dia, tem estudo que são a cada 7 dias, uma dose, então ainda isso está empírico. Só citei aqui para vocês saberem aí que está em andamento.
E estou aí à disposição para perguntas. Não sei se eu corri um pouco, eu fiquei vendo a hora, falei assim, gente, tá passando rápido, mas eu quero aí agradecer a atenção de todos vocês mais uma vez. Valeu, Pri. Não foi rápido, não. Foi no tempo ótimo. Foi. Fiquei prestando atenção, não, fiquei assim vidrado, porque foi um jeito bom, um tempo bom, assim, que não ficou cansativo, né? E aí deu para pegar. Neurologia não é... É um tema já pesado um pouco, né? Eu que gosto muito, mas às vezes quem tá mais no início aí, eu falei, nossa, será que eu tô correndo? Mas Não, tem um tempinho aí para as dúvidas. sim, sim. Eu mesmo tenho algumas aqui. Eu estou anotando aqui também, eu já tenho duas dúvidas aqui. Eu acho que eu vou fazer as minhas primeiro. As E aí mais eu, difíceis primeiro. não, é só mais curiosidade mesmo. E umas assim para jogar também, né, para você discutir aí. Vamos lá. Anotei dos meninos aqui, tem duas, eu acho. E aí vão pensando em mais dúvidas aí, pessoal. Aproveitem isso aqui. Quando a gente, na minha graduação, Pri, na sua também, creio eu, a gente, igual os meninos estão no segundo, terceiro, quarto período, a gente não tinha esse contato com profissionais já formados, professores, de professores até veterinários, né? Nenhum. Eu fui começar a descobrir o que é veterinário, o que é doença, a partir do quarto, quinto período. Então, assim, é um diferencial que eu vejo hoje em dia. Esses meninos, assim, no segundo, terceiro período, eles já estão falando de doenças importantes em animais, já estão tendo contato, né, com experiência de pessoas. Então, pessoal, aproveitem a Pri aí para fazer muitas perguntas, tá? Até mesmo, às vezes, perguntas não relacionadas à EPM. Mas eu vou fazer as minhas aí, vocês vão colocando aí, tá? Pri, eu vi lá que você colocou vi lá, eu ia fazer a pergunta dos diagnósticos diferenciais, né? Mas aí eu vi que você colocou lá, né? E aí, eu não sei, aí eu senti falta, aí eu vou perguntar se eu senti falta corretamente ou incorretamente. De ali da raiva. É diagnóstico diferencial ou não? A raiva, na verdade, ela entra em tudo, ou quase tudo, né? Não vai entrar aí, enfim, no teto, mas você tá certo. Mas é mais por questões por ser uma zoonose, ser fatal. Então, assim, o primeiro momento que eu vou examinar um animal neurológico, eu sempre vou de lupa, vou de algum material. Se eu vou coletar líquor, óculos, pensando sempre, né, com medo, cuidado aí da raiva. Então, ela entra assim. Mas eu levei muito para a prática, e aí quando você tem ali um acompanhamento da evolução da doença, alguns dias, né? Eu já venho com o histórico, esse animal tá bambo, tem 15 dias, tem um mês. Então, eu acho que eu levei muito para a prática, que aí você acaba excluindo a raiva, mas você está certíssimo, a raiva entra aí sim. Não, inclusive a segunda pergunta que eu ia te falar, imaginando, né, que você ia colocar raiva realmente como diagnóstico diferencial, eu acho que você já respondeu, né? Que é qual que é a conduta que o veterinário tem que ter em caso, assim, que você chegou na propriedade, você chegou no Aras, enfim, e no local, e vê um animal com sinais neurológicos. Você não tem informação nenhuma mais, sinal neurológico, né? Às vezes, sinal neurológico aparecendo, pelo menos que o proprietário, o tratador fale de evolução aguda. E qual que é a conduta, né? Para Sim, você conduzir isso aí até para se proteger, assim, de uma possível, a gente nunca sabe, né? sim. Então, o primeiro contato, né? Sempre, sempre com toda a precaução. Eu aprendi muito isso lá em Botucatu, porque meu orientador lá era o professor Alexandre Secon Borges, que foi orientado do Mayhew, que eu comentei aí no início, que ele fez o pós-doc dele nos Estados Unidos, lá em Cornell, com o Mayhew. Então, como ele era
neurologia, a gente recebia muitos casos de neurologia lá em Botucatu, e todos os residentes eram obrigados a ter o esquema de pré-exposição de vacina contra a raiva, e a gente fazia sorologia nossa a cada 6 meses lá. Eram normas lá da residência. Aqui em Minas, eu vejo que ainda tem muita dificuldade nisso. Eu sempre falo com os meus alunos para tomar esse esquema, né, de pré-exposição contra a raiva, e muitos falam assim, não consegui, na minha cidade não tem, ou não consegui porque falaram que é só quando tem um contato. Mas, assim, o correto, né? Eu fiz sorologia há pouco tempo. Tinha um tempinho que eu não fazia, não faço mais a cada 6 meses, era na residência, mas eu fiz, ano passado eu fiz, porque eu ainda atendo muitos casos de neurológico, mas eu sou vacinada, esquema de prevenção, meu título está alto, está normal, e qualquer caso que seja, eu sempre com luva, tenho cuidado, e a gente vê isso que os alunos hoje têm, principalmente homens, parece que eles não têm medo, né? Eu tenho. E eles falam, isso não é não. Mas é totalmente errado. Quando acontece aí que dá um positivo de raiva, sai todo mundo correndo. Todo mundo correndo, né? Todo mundo louco, correndo. Aí, soro, toma vacina e fica desesperada. Aí me liga todo mundo. Eu falo assim, eu falei. Aí a coragem, né? Eu tenho todo cuidado e oriento também o tratador, porque o tratador, ele não tem o conhecimento. E aí, às vezes, ele se arrisca e fala assim, nossa, coloquei a mão dentro da boca, não sei o quê. Aí você tem que orientar. Uhum. Quando Você sempre lembra da raiva em tudo. Realmente, todo mundo corajoso, né? Mas aí quando dá um positivo para a raiva, a coragem vai embora. Vai. Correndo para o posto, se não tiver, reclama da enfermeira, do hospital, do posto, sistema de saúde. Beleza. Outra dúvida aqui que me veio, e eu vou falar porque ninguém fez. O que vai impactar mais no prognóstico da do animal? É o tempo que está em curso? É a carga parasitária? É a idade? O que é que vai... Esse animal tem mais chance de recuperar sem sequelas? Esse animal, o prognóstico é reservado? O que vai impactar mais nisso? Geralmente, tá? A maioria dos casos, o prognóstico está mais relacionado com o sinal clínico. Ou seja, se é um caso mais leve, sinais clínicos são mais leves, tem apenas acometimento medular, tem um prognóstico melhor, que também está relacionado à precocidade do diagnóstico. Mas existem também outros fatores, como, por exemplo, algumas cepas diferentes. Então, algumas cepas levam a um quadro mais grave, a carga parasitária, como você comentou, e o local. Quando tem acometimento encefálico, o prognóstico é reservado e alguns danos são irreparáveis. Entendi. Então, vou passar para as perguntas dos meninos e das meninas. Ok. Deixa eu ver, qual tempo o animal demora para apresentar esses sintomas de incoordenação? Acho que ela está querendo dizer o período de incubação, talvez? Essa pergunta é muito interessante, mas é tão variável que eu nem comentei. Porque existem animais que tiveram contato aí com o protozoário, ficaram soropositivos e nunca vão apresentar nenhum sinal clínico de APM. E existem animais com latos aí de 10 a 12 dias, é o menor tempo, mas é muito variado. Em média, não tem nenhuma média para dizer, aí 2 meses, porque tem animal que nunca vai apresentar o sinal clínico. Não está muito relacionado com o estresse, com a cepa, com a carga parasitária.
Tem trabalhos também que os animais voltaram com o tempo, né, ficarem soro negativos. Então, não tem esse período de incubação de tanto a tantos dias, é muito variável, porque tem os animais que nunca vão apresentar. A Tainara perguntou se é nessa doença que se faz um bloqueio. Eu acho que ela está falando do bloqueio anestésico ali na pata do cavalo. Bloqueio na pata para diagnóstico? Ela está perguntando se é nessa doença que se faz o bloqueio. Acho que creio que bloqueio anestésico na pata do cavalo. Não, Tainá, eu não sei, talvez se você está confundindo, mas eu já vou fugir um pouco, tá? Existe um ponto de acupuntura que está muito relacionado com a EPM. Então, o pessoal lá da acupuntura vai lá, estimula esse ponto, e tem animais que exacerbam muito essa coordenação. Mas a gente não faz bloqueio para diagnosticar, não. Até mesmo porque eu quero evidenciar mais a incoordenação. Então, eu não bloqueio nada, nem cauda, nem membro, nem nada. Beleza. Deixa eu seguir aqui. Não sei se eu te respondi. Eu acho que ela tinha essa dúvida, porque ela viu uma vez sendo feito bloqueio, né? Mas eu acho que deve ser para outra coisa, né? Com certeza Pode ser para outra coisa, ou talvez aí esse ponto diagnóstico de acupuntura, que eu não tenho experiência, não. Tá. Diagnóstico. Não havendo tratamento, qual o tempo de sobrevida? Vai ter algum momento que não vai ter essa possibilidade de tratamento? E qual seria o tempo de sobrevida do animal, né? Como é que a gente... Eu vou frustrar vocês aí em algumas perguntas, porque não tem resposta. Geralmente ela é gradual, então esse sinal clínico ele vai se agravando com o tempo, mas existem casos que se estabiliza e fica ali, ficam estáveis com uma incoordenação leve, um animal que está aposentado, solta pasto. Não tem, não necessariamente vai progredir e vai a óbito em tanto tempo, não, tá? Por dessa variabilidade aí de onde o protozoário vai se alojar e qual o sinal clínico ele vai apresentar e qual a gravidade, qual a extensão da lesão. Tá. O animal... Está perguntando aqui se não houver estresse, alguma fonte de estresse, ele pode desenvolver a doença, a doença pode evoluir nesse animal, mesmo sem algum fator ali, né, de start relativo ao estresse. Entendi. 2 pontos, também muito interessante a pergunta, mas aí temos 2 pontos, tá? Mesmo sem não houver estresse, pode ocorrer o surgimento da sintomatologia clínica, tá? Mas, às vezes, o que não é um estresse para a gente, aparentemente, foi um estresse para o cavalo. O cavalo é extremamente sensível. Então, às vezes, se mudou o animal que ele está madrinhado lá. Então, claro que não são todos os casos, tá? Mas, às vezes, é uma fonte de estresse para ele. Um animal que ele está madrinhado, vendeu. Ou foi para uma prova, passou um final de semana competindo em outro local. Então, é um pouco relativo, né? Não teve estresse. Às vezes o cavalo tem estresse. Ficou muito na baia, é estresse. Não soltou, não deu tempo de soltar os animais hoje, ou ele está machucado e não está saindo para treinar, é estresse. Mudou o tratador, tem cavalo que se estressa. Os sintomas da febre do Nilo são parecidos com a da EPM? É um diagnóstico diferencial, que ainda temos pouco diagnóstico aqui no Brasil, mas temos.
é importante ele estar na lista, mas ele vai apresentar um acometimento aí mais encefálico, um estado mais aí de estupor, de alteração de consciência, um estado comatoso, pode haver na febre do Nilo aqueles, como se fosse uma síncope, né? Aqueles quadros aí de queda. Tá dentro da lista de diagnósticos diferenciais. Uhum. Pergunta não está diretamente relacionada, mas gostaria de saber por que não pode ser feita, segundo o aluno, né, a eutanásia em animais com sinais clínicos de raiva. Bom, essa questão aí depois o Guilherme pode até complementar aí alguma coisa, mas antigamente, né, na minha época, só existia essa vertente de não eutanasiar os animais com suspeito de raiva, porque a gente precisa daquele tempo do vírus da raiva alcançar o sistema nervoso central e ter uma viremia significativa para conseguir ser pegado no diagnóstico e conseguir fechar o diagnóstico. Dentro ainda que é uma importante zoonose, 100% fatal. Hoje em dia, com essas proteção dos animais, etc., vem uma segunda linha que defende que os animais deveriam ser sacrificados porque não, por causa de questões de bem-estar, que eles estão sofrendo, etc. Você pode dificultar ou às vezes não dar esse tempo do vírus alcançar o sistema nervoso central e ter um diagnóstico aí falso negativo. Beleza. A alteração de consciência ocorre apenas quando o acometimento é encefálico? A alteração de consciência? Sim. Quando a gente faz o exame clínico, né, eu gosto muito de separar pré-forame magno, então eu vou examinar ali toda a parte encefálica, pares de nervos cranianos, visão, equilíbrio, reflexo pupilar, de ameaça, e pós-forame magno, que aí vem toda a parte medular. Nível de consciência, comportamento, é tudo encefálico. Por isso a importância também, né, Priscila, da fisiologia, né? A gente entender a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso. Anatomia e fisiologia. A partir do momento que a gente entende isso aí, a gente consegue determinar, né, pelos sinais clínicos, aonde que está acontecendo a lesão, aonde que aquele agente está cometendo. Fundamental, senão não monta o quebra-cabeça. Exatamente. Bom, vamos seguindo. Quando o caso é mais grave, que o animal leva para apresentar melhoras, eu creio que após o tratamento, né, que eu devo estar perguntando. Quando o caso é mais grave. Quanto tempo para o animal apresentar melhoras? Então, a farmacocinética aí desses fármacos é em torno aí de 7 a 10 dias para eles terem um efeito aí para começar a gente conseguir ver na clínica. Mas a melhora total, ela depende de fatores que a gente não consegue predizer todos eles, por causa da cepa, da quantidade do parasita, da resposta individual imunológica. Eu nem comentei nada, alguns fazem uso de estimulante porque acreditam que a EPM está relacionada à imunossupressão. Então, o animal tem imunossupressão e desencadeia o gatilho, né, para desencadeamento do sinal clínico. Mas isso não está comprovado. Então, há quem faça uso de levamisol, enfim, mas isso não está comprovado. Então, né, por exemplo, naquele tratamento ali que você disse que o tratamento mais utilizado, né, aquele tratamento por 28 dias, né, dentro desse período aí de 28 dias, assim, a partir da segunda semana, terceira semana, que você já começa a ver
observar a melhora clínica, assim, normal? Sim. Na prática, o que eu vejo? Na primeira semana, se o animal, mesmo que ele tenha essa piora nos primeiros dias, né, por causa da morte do parasita, mas depois ele responde, você vê que ele está respondendo ao tratamento. Aí você, na prática, tá? É observação minha. Você já vê que vai ter uma resposta que vai melhorar. Agora, aquele que ele se completou 30 dias e não mudou muito, ou que porque ele tem danos mais graves, aí já são casos que você vê que ele não vai recuperar totalmente. Aquele caso da égua lá de Botucatu, né? É uma égua com a sintomatologia grave, com acometimento encefálico. Ela recuperou, emprenhou, conseguiu criar, que foi até um ponto que o proprietário discutiu lá com a gente, se ela poderia ter possibilidade, se ela melhorasse, ela conseguir levar a gestação a termo. E ela ficou para reprodução, era uma quarta de milho de corrida, e foi uma excelente mãe. Uhum. Cada caso é um caso. Quando o cavalo tem o vício de engolir ar, isso pode ser uma consequência da doença? Pode ser um sinal da doença? Não, a aerofagia é mais relacionada ao sinal de estresse. E só para complementar também, não tem nada a ver com a EPM, mas o animal que apresenta aerofagia, ele ensina para outro animal engolir ar. Então, é bom não deixar outros animais verem aquilo que vai... Ele precisa de um ponto de apoio, que aí ele apoia na base na porta da baia ou no coxo. Então, às vezes, a gente coloca ali um fiozinho de choque para ele, porque ele precisa apoiar para ele encurvar e engolir o ar. Ou tem aquelas coleiras também, que funciona para alguns, mas não está relacionado com a EPM, não, tá? Só está relacionado com o estresse. Você pode medicar preventivamente os animais, aqueles portadores assintomáticos? Fala de novo, cortou. Seria possível medicar os animais preventivamente, já que alguns são portadores assintomáticos? Ainda não, porque ainda isso é empírico. Bom, na prática, existem profissionais que fazem isso, tá? Mas é empírico, porque para você chegar nesse diagnóstico, né, você tem que ter enviado ali a amostra para fazer uma sorologia. Aí, ok, ele deu positivo. Não quer dizer nada, não quer dizer que ele está apresentando sinal clínico, não quer dizer que ele vai apresentar sinal clínico. E aí, às vezes, tem esse uso empírico sem ter o diagnóstico sorológico para tentar, né, diminuir essa sobreprevalência, ou esse surgimento, mas é empírico. Ainda não está comprovado experimentalmente diminuir o sinal clínico, diminuir a sobreprevalência, mas de animais que depois foram induzidos. São pontos diferentes. Um ponto é um animal que já está, né, como foi a pergunta, e o outro é um animal que depois vai ser induzido. Até porque eu não sei, seria mais interessante a gente atuar em outros pontos de prevenção, né? E Sim. nesse, já que é um risco também de aumentar a resistência, né, desses parasitas às bases. Não sei, a sua opinião. Sim, concordo. Tentar esses, né? Não é fácil, mas tentar esses outros parâmetros. Agora, se o animal tem um sinal clínico leve, aí eu concordo. A gente vê isso, eu tenho visto isso cada vez mais presente aqui em Minas, nas hípicas. E aí os veterinários já estão ficando mais atentos para a EPM. Às vezes bate muito ali em cima de claudicação, e aí quando faz o exame neurológico, ele é em coordenação, não é músculo esquelético.
aí tudo bem, aí ótimo entrar com tratamento com essa. Tá. Uma pergunta aqui do Samir. A coleta de líquor é feita com animal sob sedação? Sim. A coleta de líquor, ela com animal em estação, a gente utiliza a região lombosacra, então tem todo um procedimento antisséptico, todo o material, obviamente, esterilizado, com a agulha espinhal apropriada, para não fazer biópsia ali na entrada da pele, do tecido subcutâneo, então é uma agulha que tem aquele mandril, com o animal sedado, um botãozinho anestésico, e quando, nos casos mais graves, que o animal está em decúbito, aí a gente faz Atlanta Hospital. Com animal. Isso é importante, eu vou até frisar, tá? Não derrubem um animal com EPM para coletar líquor, porque ele pode se debater aí na queda ou pode não conseguir levantar. Beleza. Pri, pessoal, mais alguma pergunta? Pri, elogios, tá? Vou passar algum deles. Danilo falou que foi excelente. Muito obrigada. Excelente. Larissa, foi ótimo. Sabrina, excelente. Natália, muito interessante, adorei. Ana Carolina, ótima palestra. Pri, parabéns. Jefão, agradeço pela palestra, foi muito elucidativa. Parabéns pela didática pedagógica, impecável. Muito obrigada, Jefão. Meus parabéns, Pri, palestra maravilhosa. A Gabriela, a Isabela agradecendo também, a Tainara agradecendo, todo mundo agradecendo muito. Palestra sensacional, Emerson. Ótima palestra, obrigado, professor André. Muito bom, Patrícia, Beth, Maria Elisete, todos agradecendo. Camila, nossa aluna lá, Gabriela, ótima palestra. Marcial, falou que assistiu pouco, está de plantão, mas vai ver a gravação depois. O Gil falando para você voltar sempre, ela vai voltar, com certeza. Será um prazer. Gildane, de muita importância e de muito aprendizado. Valeu. Agora arrasou, Priscilinha. A Isadora é... Isadora não conta. Isadora é de casa. Pri, brigadão. Gostei demais, assim, foi muito gostoso assistir. Tema muito legal, né, e muito frequente, né, na prática, né, de clínico de equinos. Uma pergunta que eu queria fazer, eu te esqueci, eu lembrei agora, antes de concluir. Se outras espécies também têm, se você já viu, se você já atendeu algum caso de outra espécie que não é equino. Não, nunca vi. Por ter mesmo, né, o nome dela é encefalite protozoária equina. Sim, então, mas... Tem só a parte aí dos hospedeiros intermediários, mas sem esse quadro neurológico. E agora, mas eu digo assim, em muar, asinino... Deixa eu ver. Não, nunca vi. Não, beleza. Uma dúvida que eu tinha, que eu também nunca vi, eu nunca li nada, nunca falando sobre, aí eu não sabia se realmente não tem ou porque, sei lá, não é diagnosticado, não sei. Ou pela maior importância, né, dos equinos em relação aos asininos. É interessante de moar, mas eu tô pensando aqui se eu já vi, mas nunca vi, não. Não? Tá. O Gil está pedindo seu Instagram, eu vou mandar aqui para ele. Vou mandar aí no chat, gente, para vocês seguirem ela. Só um minutinho. Bom, mais uma vez também, ao professor Guilherme aí, todos vocês, obrigada aí pelas considerações, os feedbacks, fico muito feliz, e o que vocês quiserem aí de mais informações que eu puder ajudar, artigos, ou trocar ideias de casos, são todos bem-vindos, será um prazer compartilhar aí com vocês o conhecimento. Beleza, Pri, brigadão, valeu, foi muito gostoso, muito, muito bom
te ver dando palestra, gostei bastante. Valeu de novo por ter aceitado, assim, um curto espaço de tempo. Esse aperto de final de semestre não é fácil, então valeu mesmo, brigadão mesmo, tá? Acho que contribuiu demais para a formação dos meninos, e realmente dá para ver pelo número de mensagens ali e pelo feedback que eles curtiram bastante. Fico muito feliz quanto a isso também, beleza? Ok, brigadão. Valeu, a gente se encontra em breve. Meninos e meninas, obrigado pela presença de vocês, pelo carinho com a palestrante, com a gente, pelas perguntas também. E a gente se vê em breve, tá? Espero todos vocês na sexta-feira, que vai vir outro colega nosso aí. Ele é só um pouquinho mais bravo que a gente, né, Pri? Mas é muito bom de serviço, que é o Ronaldo, para falar de tripanossomose bovina. Beleza? A gente se vê na sexta. Espero vocês lá. Não faltem, tá? Abraço. Valeu. Valeu, gente. Boa noite para